Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 17. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar um pouco mais sobre o grid. Nós vamos personalizar as colunas do grid, vamos colocar formatação nelas, alinhar elas na esquerda e na direita, vamos colocar cor na fonte das colunas. Também vou mostrar como colocar cor sim, cor não, linhas alteradas. Uma cor do grid é branca, outra cor do grid é cinza. Então nessa aula eu vou focar o grid, vou mostrar alguns detalhes que são importantes para você ter um grid bem bacana para apresentar os dados para o usuário. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012. Vou abrir o projeto temporada 1. Na aula passada nós paramos no Data Grid. Nós construímos o Data Grid e nós consultamos dados neles. Então eu vou executar só para ver o ponto de onde nós paramos. Então se eu vir em cadastro, cliente, pesquisar, ele já está trazendo os dados para nós fizemos na aula passada. Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos, primeira coisa, está vendo que o cabeçalho das colunas, ele está com o nome que está lá no objeto de transferência? Então vamos arrumar esse cabeçalho, vamos formatar essas colunas, ó, também está encostado na esquerda, então vamos jogar ele para a direita, para o centro. Vamos pegar também e colocar formatação, está vendo o 1000 aqui? Então vamos colocar um ponto aqui no 1000, que é outra coisa interessante. Vamos também pintar cor sim, cor não. Uma linha vai ficar de uma cor, outra linha vai ficar de outra cor, para ficar fácil do usuário visualizar. Então a gente vai mexer com as linhas. E aí na hora que aí também a gente pode, eu vou mostrar como é que, por exemplo, pinta uma fonte de uma cor. Ah, eu quero que essa coluna de nascimento é muito importante nessa tela, ela fica vermelha para chamar a atenção do usuário. Então vamos fazer uma série de formatações, vamos trabalhar um pouco com o grid para conhecer como é que eu faço o mínimo possível para ter um grid bonito para apresentar os dados de uma forma legal para o usuário. Então vou fechar tudo aqui. Então, nós estamos aqui no projeto de apresentação. Vou abrir o FRM cliente selecionar, clica duas vezes nele. Está aqui meu formulário de cliente. Então vamos lá, primeira coisa. Vocês viram que na aula passada, quando a gente jogou os dados para o grid, ele já mostrou sozinho, não precisou implementar nada? Isso é feito aqui nessa linha. Ó. Então se eu vim aqui em View Code, para ver o código, ou F7, aqui ó, nessa linha da aula passada que nós fizemos, eu simplesmente aqui falo datagridview.datasource, limpa ele e em seguida eu jogo a coleção. Essa coleção é um objeto nosso de transferência. E esse objeto de transferência, ó, clicar em cima dele, vou dar um F12 para exibir, vai aparecer aqui no canto. Olha lá, ele é uma lista de clientes. Então automaticamente o que tem dentro do cliente? Isso aqui. Então cada linha dessa aqui, ó, aparece lá no grid. Então se vocês olharem lá no grid, está aparecendo exatamente isso. A ID do cliente, nome, data de nascimento, sexo e limite. Então nós vamos pegar e vamos organizar o grid para exibir essa mesma informação, só que agora de uma forma mais bonita, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos falar para ele não gerar as colunas mais sozinho para nós. Então ó, vou vir aqui no código, ó, F7. Lembra que eu falei para vocês do construtor? Que é o public, o nome do form, abre e fecha parênteses, e tem aqui embaixo inicialize componentes. Aqui nesse inicialize componentes é onde ele cria a tela. A hora que ele acabar de criar a tela, na linha de baixo eu vou falar para ele, o grid, não precisa gerar as colunas para mim, eu vou fazê-las na mão. Então como é que eu faço isso? Na linha de baixo aqui, eu falo, eu vou até colocar um comentário, não gerar. Então na linha de baixo, assim, ó, dá o nome do grid, data grid view. Como é que eu sei o nome do grid? Só para quem não lembra, botão direito no grid propriedades, properties. Aqui uma das primeiras propriedades é o nome, o name que nós colocamos para ele. Então ele chama data grid view principal. Esse é o nome que nós demos para ele nas aulas anteriores. Então eu voltei aqui para o código. Ó. Então logo abaixo aqui eu vou falar assim, o grid principal ponto auto generate columns igual a falso. Essa propriedade ela não tem de modo visual, então tem que vir colocar aqui via código. Então olha lá, o nome do grid, ó, o meu grid, que é o grid chamado data grid view principal, ponto auto, que é auto, automático. Generate gerar colunas. Gerar colunas automaticamente é igual a false, quer dizer, eu falei não quero gerar. Então eu desliguei esse evento. Se eu executar agora o meu formulário lá, eu posso pesquisar, não vai aparecer coluna nenhuma. Vai dar a impressão de que não tem nenhuma coluna no grid, mas na verdade eu não estou exibindo as colunas, né? Então vamos adicionar essas colunas. Então agora que eu desliguei, que eu vou executar só para vocês verem, ó. Se eu vim aqui em cadastro, cliente,
pesquisar, ó, ele está trazendo os dados estão aqui atrás do grid, só que ele não está mostrando nenhuma coluna, então o grid está cheio de informação, mas nenhuma coluna das informações está sendo exibida, tá vendo? Então sumiu as colunas. Agora nós vamos adicionar essas colunas manualmente. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos aqui no grid. Então, ó, eu tenho a opção de vir aqui em propriedades, nas propriedades dele, e aqui eu tenho a propriedade columns, que são as colunas, tá vendo? Então aqui você clica nos 3 pontinhos e você vai adicionar as colunas. Ô pessoal, tem esse negocinho aqui, ó, não sei se vocês notaram, acho que eu ainda não sei se eu falei deles, acho que eu não falei deles ainda. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Esse símbolozinho aqui, ele é chamado de Smart Tag. Por que ele aparece nos objetos? Nele, a Microsoft coloca as opções que os programadores mais usam. Então quando eu clicar aqui nessa Smart Tag, aqui vão ser as opções mais utilizadas, as propriedades, as configurações mais usadas no DataGrid. Então qual que é uma delas mais usadas? Editar e adicionar colunas, tá vendo? Que é onde nós estamos trabalhando agora. Então vamos lá, vamos clicar aqui numa Smart Tag mais rápido, adicionar colunas. Ou, quer ver, eu vou até cancelar, vou pôr editar que aí já vai aparecer nas propriedades. Ó. Vamos aqui vou clicar aqui no Smart Tag e vou em editar colunas. Aí ele já adiciona a coluna e já exibe as propriedades aqui do lado pra gente, fica mais legal. Então vamos lá. Só para a gente saber quais colunas nós vamos ter que adicionar. Ó. Vou vir aqui no objeto de transferência. O que é o objeto de transferência? É o cara que eu estou jogando no grid, né? Eu estou lá no banco, consultando um monte de clientes. Lá nas minhas regras de negócio eu transformo o que vem do banco nesse objeto cliente. E é esse objeto que eu estou jogando para o grid. Cada linha do grid, cada linha vai estar com um carinha desse dentro. E aí eu posso escolher quais colunas eu quero exibir. Qualquer uma dessas aqui. Então ó, vamos começar aqui. Ó, ID do cliente. Depois nome, nascimento, sexo e limite de compra. Então vamos lá. Deixa eu dar um print aqui dessa parte para depois eu não ter que ficar fechando e abrindo. Aí fica aqui na minha ferramenta de captura. Não, essa ferramenta que eu estou usando aqui, o Windows ele tem um programinha que chama ferramenta de captura. Essa ferramenta é bem bacana. Você vem, clica em novo e você pode capturar um pedaço da tela. Ela tem, tá lá no acessórios, só procura, dá um pesquisar no Windows ferramenta de captura. Todo o Windows 7, Windows 8 já tem essa ferramenta. Então aqui eu vou deixar só no cantinho para lembrar os nomes. Então vamos lá. Então voltando aqui para o grid. Vou aqui na Smart Tag do grid. Editar colunas. E vou adicionar a primeira. Então ele fala para mim assim, qual é o nome da coluna que você quer colocar? Então a primeira vai ser o código, né? Então vou chamar de código. E ele já pergunta para você qual que é o tipo de coluna. Isso aqui é uma pré-criação. Depois lá dentro eu consigo mexer nesses campos também, tá? Então, olha lá, tá vendo aqui que vocês têm como colocar colunas do tipo botão, do tipo checkbox, do tipo combo box, imagem, links, text box. Tá vendo? Tem tudo isso aqui, dá para fazer isso tudo no grid. Então, vamos deixar text box mesmo, que é texto. O cabeçalho, ó, que eu posso pôr já que eu quero que chama código. Aqui ele fala se vai estar visível, vai. Somente leitura? No nosso caso, vamos deixar somente leitura aqui, ó. E Frozen é para ele fazer tipo um congelamento, tipo congelar linhas do Excel, quebrar o grid assim, fazer um... Por enquanto não vamos usar ele não, deixa ele desmarcado. Então vamos dar um adicionar. Então só para a gente ver como é que funciona a primeira, vamos configurar a primeira e depois a gente volta nas outras. Ó. Então aqui olha só, nós estamos na tela de editar as colunas. E aqui do lado tem as propriedades, tá vendo? Então você pode, se quiser aqui, aumentar no cantinho. É como se fosse a janela de propriedades lá que a gente estava usando até agora. Então, só que as colunas têm as propriedades dela. Então vamos fazer igual eu falei para vocês lá no começo. Ó, clica aqui de A a Z para ficar em ordem alfabética, que aí eu vou falando e vocês acham mais rápido. Então vamos lá. Cliquei aqui na coluna código. Vamos ver o que ela tem de propriedade. Primeira propriedade. O nome dela. Ah lá. Então podemos chamar de código mesmo, ou código. Só esse nome não costumo usar muito ele na programação. É bem difícil, mas quando... Nessa temporada nós vamos estar utilizando. Outsize Mod, quer dizer, outsize, tipo de outsize. Ó, o tipo de coluna, tá vendo? Column Type, que é o que eu falei para vocês lá fora. Lá. Se você quiser ó, mudar o tipo de coluna, eu quero que é um checkbox. Se for bit, sim, você quer colocar só sim ou não, aqui, ó, checkbox, tá vendo? E aqui vai ter várias opções. Aqui tem imagem, quiser colocar imagem no grid, então aqui tem o tipo. Data Property Name. Pessoal, essa
é a propriedade mais importante do grid para nós. Por quê? É aqui que nós vamos colocar o conteúdo. Como nós estamos criando a coluna, nós temos que falar qual conteúdo ele vai exibir nessa coluna. Então, é data, ó, dados, propriedade, nome. O nome da propriedade onde os dados estão dentro dessa propriedade. Então, se você pegar aqui aquele objeto que eu mostrei, ó, cada uma dessas aqui, ó, é uma propriedade, tá vendo? Lembra que a gente foi isso? Própria de propriedade? Então, o ID do cliente, o nome. Então, eu tenho que pôr esse nome lá naquele campo. É naquele campo que eu coloco esse nome, que é o nome do objeto de transferência que você quer exibir, a coluna que você quer exibir. Então, nesse caso dessa coluna, vai ser esse campo aqui, ó, ID cliente. Então, vamos lá e vamos colocar ID, tem que ser igualzinho tá lá, tá? ID cliente. Se você errar a digitação, ele não vai aparecer. Então, tem que ser igualzinho, tá lá, ID cliente. Default Cell Style, opa, essa aqui é bem interessante, é aqui que você define os estilos, alinhamento, cor, fonte, é aqui que fica essa configuração. Então vamos clicar aqui no Default Cell Style, tem os 3 pontos aqui no canto, clica nele, ele vai abrir uma segunda janela para você estilizar a sua coluna. Então olha lá, o que é back color? Cor de fundo, não quero mexer por enquanto, fonte, fonte se você quiser mudar a fonte, fore color, cor da fonte, Selection back color. Quando a linha estiver selecionada, que cor que vai ficar o fundo da seleção? Quando a linha estiver selecionada, que cor que vai ficar a fonte? Aqui o formato, aqui o alinhamento e aqui tem mais algumas opções. Então, para começar, vamos colocar 3 propriedades. O formato, o código. O código, pessoal, tem as máscaras que é tipo máscara do Excel. Tá? Se você procurar no site da Microsoft, tem lá format para inteiro, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero que ele fique assim, ó, com casas decimais. Então, vou colocar assim. Essa máscara é assim, ó, ele vai colocar um 0. Aí, daqui para lá, se ele não achar mais nada, por exemplo, se for 1, 2, 3, 4, ele só deixa o 0. O 0 sempre vai aparecer. Se eu colocasse assim, ó, quando a coluna não tiver nada, ela fica vazia. Esses caras aqui deixam tudo em vazio se não tiver nada. Agora, quando eu coloco 0, por exemplo, se eu colocar assim, ó, 0,000. Aqui o vírgula não é vírgula, tá? Como é inglês, como a programação é em inglês, as máscaras, o vírgula é ponto e o ponto é vírgula, tá vendo? Então, quando eu estou falando vírgula aqui, quer dizer que é ponto. Por exemplo, seria 1000,000. Tá vendo? Desse jeito aqui, se não tiver nada, ele aparece nada. Ele aparece esses 4 zeros lá no grid, mas eu não quero. Se não tiver nada, eu prefiro que apareça só um zerinho. Então, o que eu falo? Se não tiver nada, esse aqui pode ser vazio, esse também, só que o último eu quero que coloque 0. Então, se não tiver nada, vai ficar 0 no final. Olha lá, se fosse decimal, como é que ficaria? 0,00. Olha lá. Então é só inverter, só lembrar de inverter o vírgula com ponto. Então essa é a formatação. Tá vendo? Ah, mas se fosse data, dia, barra mês, barra... Depois a gente vai fazer lá, por exemplo. Então tem as formatações. Ó. Então vamos pegar essa daqui mesmo. Isso aqui é 0. Então para inteiro, quando vocês forem usar inteiros, vocês podem colocar essa máscara que ela aplica a máscara no grid, ela joga as casas decimais. Vocês vão ver que quando surgiu 1000, vai ser difícil ver por enquanto que a gente tem poucos registros, mas quando tiver 1000, ele vai colocar os 1000 lá. Outra propriedade, alinhamento. Alinhamento. Vamos lá, que alinhamento que eu tenho? Aqui a primeira palavra é na vertical, ó. Na vertical é assim, por exemplo, aqui é caixinha, né? Aqui, ó, top, middle e bottom. Top, o registro vai ficar encostado aqui em cima. Middle ele vai ficar no meio e bottom ele vai ficar aqui embaixo. Então, vertical, vocês lembram que é nessa posição assim. Você quer que ele fique encostado em cima, no meio ou embaixo da caixa de texto? Ah, eu quero no meio. Então, vai ser o middle. E aí a segunda opção aqui é na horizontal. Você quer que ele fique aqui, ó, na esquerda, aqui no centro ou aqui na direita? Ah, eu quero que ele fique no meio e na direita. Então, nesse caso aqui, vamos pôr no meio. Vamos pôr no meio e no centro, por exemplo. Middle Center. Olha lá, ele vai ficar no meio e no centro. No meio e no meio, né? Então, ele vai exibir o registro bem no meio. E tá ok. Então, por enquanto, depois que a gente o grid funcionar, nós vamos vir aqui, vamos pôr a fonte e a fore color aqui. Mas por enquanto, vamos deixar assim. Vou dar um ok.
Vamos continuar olhando as propriedades aqui agora. Então, ó, só para formatação, coloquei o formato e coloquei o alinhamento. Entendeu? Aqui. Aí tem aqui mais algumas opções. O header, ó. O header é o nome que vai aparecer lá na coluna. Então, tá vendo? Coloca o nome que você quiser, que é um texto, por exemplo, código. Somente leitura, lembra que a gente marcou lá aquela hora? Que ele já vem marcado, ó. Então pode deixar true. Aí aqui tem esse resizable. Se você for uma coluna que você não quer que o usuário fique mexendo na largura dela, você coloca falso aqui, ele não deixa o usuário mexer na largura. E por último aqui embaixo ó, tem o width, que é a largura da coluna. Por padrão vem todas com 100. Vamos por 65, por exemplo, só para mudar um pouco. Então aqui é a largura, aqui que você mexe no tamanho, ó, width. Configurei o que? Coloquei o name, coloquei a propriedade, que é o campo mais importante, coloquei uma formatação para o grid, falei que o header vai ser código, falei que é somente leitura, coloquei uma largura para ele e dou um OK. Quando eu der um OK, olha lá, olha que tá vendo que é diferente da outra? A outra você não vê as colunas, só quando o grid aparece. Essa aqui, quando você coloca, ela já aparece aqui. Então você já tem a coluna aqui, você já tem uma noção de como vai ficar o grid. Então vamos adicionar as outras, ó. Vamos para a próxima. Então vou clicar aqui de novo na Smart Tag. Aliás, quer ver? Eu não vou na Smart Tag, eu vou lá na Propriedades para vocês verem que chega no mesmo lugar. Então, clica aqui no grid, botão direito Propriedades. Aí vem aqui na propriedade Columns. Tem os três pontinhos, clica nos três pontinhos. Ele vai abrir, olha lá, abriu a mesma janela que eu estava aquela hora. Eu vou clicar aqui em cima de novo de A a Z, só para ficar... Olha lá, voltei no mesmo lugar que eu estava aquela hora. Tá? Então, aquela Smart Tag é só um atalho para você chegar de forma mais rápida na informação. Então vamos adicionar as colunas. Então a próxima coluna, deixa eu abrir minha captura, ela é o nome. Então vou adicionar, vai chamar de qual nome, vai ser a caixa de texto normal, vai chamar nome, vou clicar aqui somente leitura. Vamos adicionar todas, depois a gente configura elas, ó. Data de nascimento, então vou chamar de qual, data, nascimento. Aí aqui eu posso pôr só nascimento. Aí ele já manteve as opções, eu dou um OK. Aí a próxima aqui vai ser sexo. Sexo. Ó, a de sexo, por exemplo, aqui, ó, a gente pode vir falar que ela é um checkbox, tá vendo? A gente pode vir falar que é como apareceu aquela hora para nós. Vamos deixar por enquanto normal, ó. Vamos deixar, vamos pôr aqui então, checkbox, ó. Escolhe aqui a opção checkbox, data grid view, checkbox column, que é a segunda opção para ficar como estava antes, e depois a gente edita ela. Então vamos mudar o tipo, vamos falar que é um checkbox, quando é true ou false, ele já exibe lá a marca se for verdadeiro. E vamos dar um OK. E aí a última é o limite de compra. Coloquei aqui qual é o limite de compra. Agora não é checkbox mais, né? Text box. Ela lembra de vir mudar, senão ele coloca igual. Então mudei aqui para text box e dá um adicionar. E OK. Notem que aqui já apareceu as colunas, então tem todas aqui. Notem que o sexo ela está diferente, ó, a gente falou que é um checkbox, então ela está com um ícone diferente. A de vocês tem que estar assim, ó, tá? Tem que estar tudo caixa de texto e essa aqui diferente. Então vamos configurar. A primeira, nome, olha lá, qual o nome, beleza. Aí aqui o tipo texto, aí vamos pôr a propriedade, ó, data property name. O ideal é sempre já colocar ela primeiro de tudo para não esquecer. Então do nome como é que é? É igual tá no objeto de transferência. Como é que tá aqui? Tá nome mesmo, então vamos por nome. Então, nome. Vamos formatar ela, default cell style. Qual que é a formatação dela? Então aqui vamos falar que o formato do nome não tem, o nome não tem formato, ele é um texto, então não tem por que formatar. Vamos colocar aqui um alinhamento para ele, ó. Vamos colocar no meio, na esquerda, né? Esquerda é left. Então mid left, para ficar no meio, na esquerda. Não precisa pôr formatação nada, por enquanto, deixa como tá. Então só pôr o alinhamento mesmo. OK. E aí vamos pôr uma largura. Então aqui aí tem as outras propriedades, né? Tem o header que é nome, se você quiser colocar outra coisa aqui, nome, por exemplo, nome do cliente. Você pode colocar. Aqui está somente leitura true. A largura do campo, o nome já é um campo um pouco maior, né? A gente coloca um texto um pouco maior. Então vamos colocar 200 aqui
para o nome, 200, e vamos dar um OK. Opa, lá, apareceu todos, tá vendo? Nem precisava ter dado o OK, eu cliquei, mas... Então, olha lá, já tem o código, o nome, o nascimento, então vamos voltar lá para editar. Eu cliquei em OK, mas não precisava. Então, vai aqui na Smart Tag e clica em Edit Column. Então, clique aqui na Smart Tag, que é um atalho, né? Para vir mais rápido nessa propriedade, que é a propriedade Columns aqui do grid aqui. Então, vamos lá. Vamos no terceiro, data de nascimento. Então, agora eu vou para a minha terceira opção, minha terceira propriedade, que é o nascimento. Cliquei nela, vou clicar de A a Z aqui. Então, vai ficar aqui data de nascimento mesmo. Aí, property name, vamos pôr a property name. Como é que está no objeto? Tem que ser igualzinho. Olha lá, data de nascimento. Então, vamos colocar data de nascimento aqui. A data é legal fazer uma formatação nela. Então, vamos falar aqui, vamos aqui na propriedade Default Cell Style. Clica nos 3 pontos. Format. Qual que é a formatação? Dia em inglês é day. Então, você vai pôr DD, que vai ficar com 2 casas. Mês é M, month, né? Só que se você pôr M minúsculo, nas máscaras, o M minúsculo não é mês, não é month, é minutos, minutes. Então não tem que ser o M minúsculo, tem que ser o M maiúsculo, não tem que ser MM maiúsculo. Ah, como é que eu sei isso? Eu li lá no site da Microsoft, então estou ensinando para vocês. Então quem tiver curiosidade, procura no site da Microsoft MSDN quais são as possíveis máscaras, como colocar a formatação nas colunas do grid. Aí você encontra lá, tem tudo a lista de... Aí, ó, vamos lá, dia, mês e ano. Ano você pode pôr 4 ou 2, né? Pode pôr 4, por exemplo, só para... Então, ano em inglês é year, começa com year, né? Y, year. Então tem que ser Y. Então, D de day, M de month e Y de ano. E lembrando que o month, o M tem que ser maiúsculo porque o M minúsculo é minutes, que dentro da data e hora. Então tem os meses e os minutos. Se você pôr minúsculo, é minutos. E o alinhamento, vamos alinhar no centro. Como vai ter uma máscara, todas as datas nossas vão ter sempre o mesmo tamanho. Então a gente pode alinhar no centro. Então vou aqui em alinhamento, middle center. E tá pronto. Então coloquei formatação e coloquei o alinhamento no centro. Vou dar um OK. Vamos para o sexo. Ó, o sexo, por enquanto não precisa mexer nada nele. Só vamos pôr a property name aqui. Porque deixa ele como tá, depois a gente dá uma brincada com ele. Então aqui na property name vamos colocar sexo, que é a propriedade. Ela, nossa propriedade, o nome exato dela é sexo. E aqui em Default Cell Style vamos colocar só para alinhar no centro. Então no Default Cell Style vamos colocar Middle Center. Aqui até tá vendo que ele já vem Middle Center? Ó? Ele já vem Middle Center. E aqui ó, ele coloca Default Value, tá vendo? No Value. Quando não tiver valor ele joga false por padrão. Então se você não passar o campo, por padrão ele vai jogar false lá. Então ele já vem com essa informação preenchida. Já vem o null, então não preciso mexer. E aqui o tamanho ele já vem com 100, acho que 100 é até muito grande. Podemos colocar, acho que 50 é o suficiente. Então aqui no edit dele, vamos colocar 50. Ok. Opa, apertei OK de novo, não precisava. Vou voltar lá na Edit Columns. Então vamos para a última formatação, que é o limite de compra. Então o limite de compra, ele tem o nome limite de compra, a property name dele. Qual que é a property name? Olha lá, limite, compra tudo junto, que é nosso objeto cliente. Então vamos colocar aqui limite, compra. A formatação, vamos colocar uma formatação. Vamos lá em Default Cell Style, então a formatação. É igual, você lembra que eu coloquei do int? Vai ser igual, só que agora com casas decimais. Então eu quero que eu coloque vazio se não tiver nada. Aí 0.00. Então se não tiver nada, se o número vier em branco, ele vai colocar 0.00 no grid. Agora, se vier com os dados, ele vai preenchendo. Então, ele pega um número e joga uma máscara, joga a máscara. Então, ele é igual no Excel. Tá? Então, ele vai colocando essa máscara aqui. Então, por exemplo, R$1.000. Então, ele vai colocar aqui 1, aí joga 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, vírgula 00. Tá? R$1.000,24. Então, ele vai aplicar a máscara. Vai ficar 1.000,24. Então, assim, ele vai jogando aqui em cima das máscaras os valores.
E aí, no alinhamento, vamos jogar esse campo. Como ele é um valor, o valor normalmente a gente joga na direita. Então vamos jogar no meio na direita, middle e right. Apliquei formatação, middle e right. Vou dar um OK. Aqui eu posso pôr limite de compra, por exemplo. Posso mudar aqui se quiser colocar mais alguma informação. E aí o tamanho dele, limite de compra, podemos colocar aí uns 90, eu acho que é o suficiente. Então coloca aqui 90. E dá um OK. Olha lá. Ó, tá vendo que como o cabeçalho é grande e não coube, ele quebrou em duas linhas, tá vendo? Então quando acontecer isso, que você vê que quebrou, se você não gostar, é só entrar lá, vamos entrar lá então de novo, Edit Columns. E aí você vem aqui e ou você aumenta o tamanho de 90, aumenta por exemplo para 110 aqui embaixo, ou você pega e simplesmente melhora o nome da coluna lá. Aumentei um pouquinho, ele já não quebrou, tá vendo? Então quando você tiver colunas que são muito grandes, elas quebram sozinho. Vamos executar para ver se já está funcionando nossas colunas. Então vou executar. Vou em cadastro, cliente, dar um pesquisar. Olha lá que legal, ó. Tá vendo como ficou bonito nosso grid, ó? Olha lá, tá centralizado, olha lá, o nome, a data, ó, com formatação alinhada no meio, tá vendo o sexo. Aqui, ó, tá vendo, ó, aqui a máscara, ó, que nós colocamos lá, ó, olha que bonito que fica. Alinhado na direita, fica bem legal de ver, né? Vamos lá. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar para ele ficar sempre com uma linha inteira marcada, porque eu vou trabalhar assim nessa temporada. Então quando você colocar para cima lá, ele seleciona a linha inteira, tá vendo? E vamos colocar cor sim, cor não aqui no nosso grid. Então, vou fechar. Para marcar a linha inteira no grid, nós vamos clicar com o botão direito no grid propriedades. Essa opção aqui, ó, Selection Mode, modo de seleção, que modo que eu quero que fique a seleção do grid. Aí tem essa opção que é Full Row Select. Então marca essa opção, ó, Full Row Select, marcar a linha inteira selecionada. Então, se eu executar agora, der um pesquisar, lá, tá vendo que a linha já vem selecionada inteira? Então, quando você movimenta, ela já vem. Ó, não consigo mais editar, a gente colocou read only, ó, já não edito mais, tá vendo? Ó? Então, aqui pelo grid eu não vou fazer nada. Para mim editar, eu vou ter que clicar aqui em alterar e aí eu edito. Ó, ele está deixando colocar várias linhas também. Eu não quero isso, eu quero que deixe escolher uma linha só. Então, vamos colocar para deixar uma linha só agora lá e vamos colocar cor sim, cor não. Para não permitir multi-seleção, botão direito no grid de propriedades, vem aqui na propriedade Multi-select, ó, permite multi-seleções. Nesse grid eu não quero, eu quero que você deixe só uma seleção. Se é um grid onde você escolhe algumas opções e dá um adicionar, ele joga essas opções para outro lugar. Sabe quando você vai escolher? Ah, eu quero escolher cidades. É um filtro, você clica em várias cidades, dá um adicionar, ele move para outro lugar. Tudo bem, aí deixa multi-select. Nesse caso aqui não, vamos por false. Então multi-select false, não vai permitir várias seleções. E aí, já vou mostrar também que a gente já testa os dois. Como é que faz para colocar cor sim, cor não? Tá vendo aqui, ó, tem uma propriedade que chama Alternating Row. O que é Alternating? Alternar, né? Olha lá, Alternating Rows Default Cell Style. Qual que é a definição das celas alternadas? Então, uma vai ser de um jeito, a outra vai ser do jeito que eu colocar aqui. Então as alternadas eu quero que elas sejam cinzas. Então vamos vir aqui nos três pontinhos no cantinho. Vamos vir aqui em Back Color. Tá vendo aqui, ó? Back Color é a cor do fundo. Então a cor do fundo da linha alternada, é assim, a 1 é normal, a 2 é alternada, a 3 é normal, a 4 é alternada. Então imagina que as pares são alternadas. Se você vem, clicar aqui no cantinho, vou falar que vai ser cinza, ó. Vou clicar no cinzinha. Tá vendo? Então clica aqui no canto. E aí escolhe a opção cinza. Então estou falando que as cores alternadas minhas vão ser cinza. E vou dar um OK. Olha lá, só isso. Então eu vim aqui Alternating Row Cell Style, eu cliquei lá e falei que as cores alternadas vão ser cinza. Vamos executar para ver então. Cadastro cliente, pesquisar. Olha lá que legal, ó. Tá vendo, ó, o grid? Então, ó, se eu segurar o Ctrl aqui e tentar selecionar várias linhas, ele não deixa mais, ó, que a gente falou que não dê para deixar. E também agora uma cor, olha lá, a 1 é normal, a 2 é alternada. Tá vendo? As pares são alternadas, ó. Então as alternadas
vai ficar com cinzinha, fica legal para o usuário ver, né? Fica fácil para trabalhar dessa forma. E para finalizar a aula de hoje, vamos colocar cor em uma coluna. Vamos falar assim, o código usa bastante. Então eu quero que o código fique vermelho. Então a fonte do código aqui fique vermelho. Como é que eu faço isso? Lá no Default Cell Styles. Então vamos aqui de novo, no grid, vamos na Smart Tag aqui mesmo mais rápido, Edit Columns. E aí no campo código, que é esse que já vem a primeira opção, vou clicar aqui de A a Z. Então aqui no Default Cell Style, vamos mexer no estilo da célula, clica nos 3 pontinhos aqui. Font Color, pessoal, Font Color é a cor da fonte. Então vamos clicar em Font Color e vamos escolher vermelho aqui, Red, olha lá, Font Color, vai ficar vermelho. Ok, vou executar. Vou executar minha tela, pesquisar. Olha lá que legal, ficou vermelho, tá vendo? Mas tá vendo que quando eu seleciono a linha, as informações ficam brancas, tá vendo? Então aquela Selection for Color, ela deixa também vermelho. Então se você quiser, também quando seleciona, ela muda. Mas eu quero que fique vermelho mesmo quando está selecionado. Então vou lá, no mesmo lugar, Edit Columns, venho aqui em código, vou em Default Cell Style, e vou nessa opção, tá vendo? Selection for Color, mesmo quando a cor quando tiver selecionado a linha. Então eu quero que fique também vermelho. Venho aqui, coloco vermelho, dou um OK, executo ela. E olha lá, mesmo quando está selecionada, ela continua vermelha. Legal, pessoal? Então, para não estender muito a aula de hoje, vamos finalizar por aqui. Então, hoje eu expliquei como que você configura o grid. E na próxima aula já começamos a fazer o inserir. Então, na próxima aula eu vou começar a aula já mostrando como criar a tela e como que o inserir, alterar, excluir, consultar e fechar. Vou implementar os botões nas próximas aulas. Então, na próxima aula a gente vai inserir para que fique legal, a gente vai inserindo e vai visualizando o grid. Então, o grid está pronto, nós temos um grid bem bacana, bem agradável para o usuário. Próxima aula, vamos trabalhar com inserir.